Bom dia, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos tratar do cálculo de grades regulares. Nós já tivemos o vídeo de grades irregulares, o desenho topográfico, e hoje nós vamos abordar as grades regulares, o cálculo das cotas dessas grades regulares, chegar até o desenho dela. Vamos lá. Bem, quando a gente fala de malha regular, nós temos a parte de cálculo das cotas dos pontos da malha, e depois, com essa malha com cotas conhecidas, nós vamos desenhar a malha isoladamente, porque ela é um detalhamento. E neste detalhamento nós recalculamos as curvas de nível, ok? Como o próprio nome diz, a distribuição dos pontos de uma malha regular, ela segue um espaçamento retangular. Eu conheço a distância entre os meus pontos, pode ser a cada 3 metros, a cada 5 metros, vai depender da demanda. E geralmente você faz isso aonde vai executar ou implantar uma construção. Ou dentro de um lote urbano, por exemplo, um lote menor, você já faz o levantamento em malha regular, poderia fazer. Mas geralmente a malha regular ela é voltada para detalhamentos nos locais aonde serão construídos edifícios, né? Então, um galpão, você vai trabalhar construindo alguma indústria. Então, aonde vai aquele galpão, você faz o detalhamento. Nesse tipo de malha, você também é muito utilizado para cálculo de corte e aterro. E você faz a marcação da obra sobre o desenho com as curvas de nível, aquele desenho grandão da área, e dentro desse desenho você calcula, né, a malha regular, os seus pontos e as novas curvas de nível. A partir da malha regular, você consegue gerar produtos como os perfis topográficos, consegue fazer o cálculo de volume, que isso nós vamos tratar nas aulas seguintes. E uma coisa muito importante, aqui nós estamos recalculando as cotas da malha. Porém, uma outra forma e muito mais precisa é a marcação em campo dos pontos dessa grade e uma nova coleta de dados altimétricos, tanto por nivelamento trigonométrico ou nivelamento geométrico. Pode eventualmente utilizar-se até nível de mangueira. Enfim, você faz uma nova coleta de dados altimétricos dentro destes pontos na malha, e essa malha foi posicionada dentro do lote de acordo com o levantamento preliminar, aquele que nós trabalhamos antes com as curvas de nível em malha irregular. Então, depois de um estudo preliminar da área, foi elaborado um projeto com a instalação de um galpão. E aí você consegue refinar o levantamento, retornando em campo, coletando novamente as cotas para calcular volumes e fazer uma série de outros procedimentos. Isso é uma possibilidade. Ou você já faz um levantamento num nível de uma densidade de pontos que te permita, em uma etapa seguinte, recalcular as cotas da malha regular, que é o que nós vamos fazer agora, ok? Aqui nós temos o levantamento inicial, que nós tratamos já no vídeo anterior. E dentro desse levantamento eu optei por construir, né, um galpão. Essa malha aqui, cada espaço desse tem 5 metros. Então aqui é um galpão de 200 metros quadrados, 20 por 10. Eu tenho aqui 3 alinhamentos, A, B e C. Cada alinhamento tem 5 pontos. Então é uma malha, né, de 3 alinhamentos e 5 pontos em cada alinhamento. Como que nós calculamos as cotas? Eu tenho a malha, mas eu não sei a cota do ponto A2. Primeiramente, você mede uma linha que passa pelo ponto que eu quero calcular e encosta em duas curvas de nível, com a menor distância possível. Eu considero a distância horizontal entre os pontos A e B, eu consigo medir isso com o escalímetro. Eu consigo medir a distância horizontal entre os pontos A e C. Então, o A vai ser a minha referência para calcular a diferença de nível. Eu consigo calcular a diferença de nível entre A e B, que são as curvas de nível. Se a minha equidistância é de meio metro, eu já tenho essa diferença de nível. E a partir da cota de A, sabendo o desnível de A para C, por regra de 3, a gente calcula essa nova cota. A diferença de nível e em seguida a nova cota. Numa vista lateral, veja bem, eu tinha A, B e C. A, B e C. A distância horizontal eu conheço, o desnível eu conheço, a distância horizontal de C, aqui acabei colocando de C para B, mas poderia ser de C para A. A grande questão é o ponto
A partir do qual eu meço essa distância até o ponto C, vai ser a minha referência. Então, se eu medir essa distância a partir do B, o meu desnível, nesse caso eu estou descendo, eu vou pegar a cota de B menos o desnível que eu encontrar e acho a cota de C. Se eu utilizasse a distância de A para C, eu utilizaria a cota de A mais o desnível encontrado, que no caso é o Zzinho, né? Então o Zzinho aqui ele vai de B para C. Aquela regra de 3, da proporção entre esse triângulo maior e esse triângulo pequenininho, isolando os termos, você tem que o desnível é igual à distância horizontal entre o ponto desconhecido e o ponto de referência, vezes o desnível entre os pontos conhecidos, entre as duas curvas de nível, dividido pela distância medida no escalímetro entre as curvas de nível. Ok? E aí, para encontrar a cota de C, eu vou somar o valor de Z ao valor da cota da curva de nível utilizada como referência. Então, neste caso, eu pegaria a cota de B e, como eu estou descendo, eu subtrairia o valor encontrado. Se a minha distância pequenininha aqui fosse obtida a partir do ponto A, e isso vai depender de como você posiciona o escalímetro no desenho na hora de medir, você obteria esse desnível, aí você pega a cota de A mais o Zzinho para encontrar a cota de C. Vamos fazer isso no desenho, que fica mais fácil. Aqui já é a malha desenhada sobre o desenho que vocês já têm os pontos. Se você não fez aula passada, se não assistiu, não sabe do que eu estou falando, procura que já tem os outros vídeos aí no canal. Mas aqui eu tenho o desenho original com o nome de todos os pontos, tá? Aqui a tabela com a coordenada dos pontos do levantamento, ó, todos P01, 02, 03, são esses pontos aqui. Então você pode dar um print aqui na tela, pausa o vídeo e copia as coordenadas. E agora eu trago as coordenadas dos pontos da malha. Então aqui as coordenadas dos pontos da malha, pode tirar um print e tal. E aqui a disposição desses pontos, ok? Eu posso desenhar manualmente, eu não preciso necessariamente ter aquelas coordenadas, tá? Aquelas coordenadas eu obtive porque eu utilizei o software, mas eu poderia simplesmente medir um afastamento lateral, frontal, desenhar o galpão e a partir do desenho que eu realizar, eu consigo calcular as cotas. Aqui, para padronizar, para todo mundo trabalhar com a mesma malha em cima na mesma posição, eu já forneci as coordenadas, ok? Então, desenhe a sua malha. Desenhou a sua malha, vamos para frente. Eu vou calcular a cota do ponto B3. Então, aproximei aqui. Eu tenho uma curva de nível 10,25 e uma curva de nível 10,5. Eu posiciono o meu escalímetro na menor distância entre as curvas de nível, passando pelo ponto B3. Certo? Eu vou chamar de curva base o menor valor entre as envolvidas no cálculo da cota do ponto. Poderia usar a maior? Sim, mas aí fica a critério. Se você entender o que você está fazendo, você pode usar a maior, a menor. Aqui eu estou exemplificando a partir da menor cota. Eu vou medir a distância, o tesão, entre as duas curvas de nível, que dá 2,71. A partir da minha curva base, ou do meu ponto de referência, eu vou medir a distância até o ponto que eu quero conhecer a cota, que é o B3. Deu 1,36 m, medindo no escalímetro, tá? Pela nossa fórmula, o Zzinho é Dzin, Zzão, dividido por Dzão. 1,36 dividido por 0,25, que é o desnível entre as duas curvas de nível, dividido pela distância entre essas duas curvas. Eu encontrei uma diferença de nível da curva base até o ponto que eu estou calculando de 125 milímetros, ou 0,125 metros. Com isso, a cota do ponto B3 vai ser igual à cota da curva base, 10,25, mais o Zzinho que eu encontrei. Ou seja, a cota do ponto B3 é 10,375 metros. Aí você anota a cota em todos esses outros pontos. Depois que você fizer isso para todos os pontos da malha,
você vai pegar o papel milimetrado e vai fazer apenas o desenho da grade regular, na escala. E neste novo desenho você vai recalcular as curvas de nível, para exercitar mais ainda, porque você está fazendo um detalhamento de um levantamento altimétrico, então tem que ter curva de nível também. Ok? Então aqui novamente o desenho com a malha, e aqui o detalhamento da malha. Então esse aqui é um papel A4, esses dados aqui no papel A4 vão ficar ok na escala de 1 para 100. Os meus pontos na malha estão distantes um do outro de 5 em 5 metros, então você pode simplesmente centralizar um objeto de 10 por 20 metros na escala de 1 para 100 no seu papel, desenhar a malha e recalcular as curvas de nível. Aí, nesse caso, já é interessante que você faça as curvas de nível com uma equidistância menor. No vídeo anterior, nós trabalhamos com meio metro. Aqui, trabalhe com 0,25, porque isso aqui é um detalhamento. Ok? E aí nós recalculamos todas estas coordenadas dentro da nossa malha. A grande vantagem é que no cálculo das curvas de nível, eu precisava calcular a distância entre os pontos. Agora, eu já conheço a distância entre os pontos. Eu sei que do ponto B3 para o C3, eu tenho exatamente 5 metros. E isso simplifica muito o cálculo, não é nem necessário utilizar a planilha de cálculo de curvas de nível. Basta utilizar a relação trigonométrica entre o desão, né, o desnível entre esses dois pontos, a distância pequenininha que eu vou calcular e o desnível do meu ponto de referência para a curva de nível, 10 e 25, para que eu localize exatamente aonde a minha curva de nível passa. Outra questão muito importante é que você precisa dividir a sua área em triângulos para calcular a curva de nível. Você vai desenhar uma diagonal em cada um desses quadrados. O sentido da diagonal, tá? Presta muita atenção nisso. O sentido da diagonal, se vai aqui do B1 para o C2 ou do C1 para o B2, ele vai depender do desnível entre os pontos. Você sempre vai desenhar a diagonal com maior desnível, porque você tem certeza que por esta diagonal passarão as curvas de nível do seu trabalho. Ok? Então, na hora de fazer a triangulação, nós já fizemos isso lá no primeiro vídeo, dividir a área em triângulos. Como estamos trabalhando com quadrados, são diagonais, e você vai usar a diagonal que lhe permita a maior diferença de nível entre os pontos. Então, se do B1 para o C2 o desnível for maior, a diagonal é nesse sentido. Se for de B2 para C1, seria neste sentido. E aí você faz a análise ponto a ponto, e aqui eu já mostro para você como que vai ficar o resultado final da sua malha. Ok? Na próxima aula, nós vamos trabalhar então com o desenho de perfis topográficos gerados a partir dessa malha, desse detalhamento. Certinho? É isso, muito obrigado, um abraço, uma ótima semana, tudo de bom.